Pessoal, eu já dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Vou compartilhar antes a diretriz aqui do Senai Unidigital, tá bom? E depois das orientações aqui do Unidigital, a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a sala aqui com vocês. Pessoal, última aula, a gente falou sobre o fórum, tá? Já está postado aí, tá? A aula aqui. O material extra, né? Vocês vão precisar também. Deixa eu ver se esse material extra é bom, mas eu acredito que vocês vão precisar. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui, não. Ah, é porque vocês só vão enxergar essa aula aqui, ó. Dentro aqui de vídeo aula, ó. Vocês vêm aqui embaixo aqui, ó. Vocês vão ver que essa pasta ela vai estar sozinha aqui, ó, porque tá tudo fechado aqui, tá? A aula que eu tô gravando agora, eu vou postar depois aqui, ó. Então, ó, vocês vão vir aqui nessa pasta que já está aberta, tá? E aí, vocês vão baixar esse memorial de cálculo, depois eu explico melhor eles, tá? Ele aqui, mas vamos focar na NBR na 5410 aqui, ó. Baixem ela aí, tá? Se vocês não tiverem acesso, pode baixar ela aqui, que aí eu vou precisar dela aqui para a gente fazer aqui uma introdução aqui, né, do contexto, né, do nosso projeto aqui. Inclusive, deixa eu já até olhar aqui, deixa eu já criar nossa pasta aqui, ó. Atividades. E as aulas que vão se seguir, né, de hoje até quase a antepenúltima aula, vai ser um algoritmo. A gente vai fazer ele de forma calma, né? De forma pra vocês entenderem qual que é a lógica, né? Até a lógica matemática, né? Porque quando você estuda só esses cálculos, aí o professor vira para vocês, não, faz esse cálculo, que é assim que dimensiona iluminação, dimensiona tensão, né? Não fica parecendo magia, né? Não fica por exemplo, ele te entrega uma fórmula, você tem que acreditar que ela funciona, né? Mas ele não te explica por que que ela existe, como que ela funciona, né? A gente vai fazer um tour aí. Deixa eu só ver se tem a situação de aprendizagem, já vou baixar ela aqui. Mas hoje a gente não vai focar muito nela, a gente vai focar mais no SAP 1, ok.
Ó, o trem já abriu que é automático aqui. Esse aqui, ó, folha de resposta. Eu vou mudar aí, tá, pessoal? Eu tô achando que essa daqui, ela não é legal. Ela não vai servir pra gente, não. Eu vou aproveitar, vou mudar ela agora aqui. Deixa eu só achar aqui onde que ela tá. Ó, o que vocês têm aqui é essa planta aqui, ó. O problema dessa planta, pessoal, é porque essa planta aqui, ela foi pensada para uma aula ao vivo, tá? Aí numa aula ao vivo, a gente utiliza uma ferramenta chamada escalímetro. Infelizmente, eu não tenho um escalímetro virtual aqui, tá? Esse daqui, ó. Pegar, temos imagens aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Essa régua, né? Ela é graduada. Essa régua você tem que tomar muito cuidado, você não pode deixar ela cair, porque senão, dependendo de onde que ela bater, você vai zoar com as escalas dela, tá? Então, essa tarefa aqui, ela foi projetada, só tem a área, né? Mas não tem a dimensão. Mas ela foi projetada para um outro momento, para uma aula presencial, totalmente presencial, para a gente adequar, né, a nossa realidade aqui vou dar uma de Toguro, né, de pleno 2026, né? A gente vai ter que fazer uma adaptação aqui. Eu tenho até uma ferramenta aqui, eu nem ativei ela, ó, chama My Viewboard aqui. É muito bom, viu? Pena que ela não tem escalímetro. Pelo menos a última versão que eu atualizei. Deixa eu ver até se tem, né? Que às vezes eu tô até falando besteira aqui para vocês. Mas mesmo assim, aí eu dei uma adaptada nela. É isso aqui, ó. Esse My Viewboard, ele é um quadro virtual, né? Ele é ideal aí para aulas EAD, né? Ele tem essa caixa de ferramentas aqui, ó. E tem várias ferramentas, por exemplo, compasso, né? Transferidores aqui, ó. Inclusive, ó, posso colocar ele, posso aumentar ele, ó, diminuir, régua. Pena que não tem um escalímetro aqui, ó. Isso aqui, aquele lado é centímetro, do outro lado aqui é polegada, né? Uma polegada é aproximadamente 2, acho que é 75 centímetros, se não me falha a memória RAM aqui. Tem várias ferramentas aqui. Infelizmente não tem o escalímetro. Porque se tivesse escalímetro, ó, ia ser perfeito. Ia colocar. Ai, professor, mas é aqui em cima, não é lá na folha. Se engana, ó. Se eu pegar aqui, ó, quer ver, ó, a planta aqui, ó. Dá para utilizar aqui, ó. O problema é que requer um treinamento aí. Isso aqui, ó, eu consigo desenhar. Aí, se esse aqui fosse escalímetro, ó, eu poderia ver qual que é a escala, ó, 1 para 50, né? Colocar aqui na 1 para 50 e verificar qual que é a medida aqui, né? Mas esse daqui, ele tá, né, na escala normal, né? Ele não é um escalímetro que tem as graduações, né? Por isso que ele é tipo um triângulo ali, né? Em cada ponta daquela, de um lado do outro, tem uma escala diferente, né? Um para 100, um para 50, um para 1000 e por aí vai, tá? E aí, mesmo, né, se tivesse, seria bom, que aí eu pedia para vocês baixarem o MyViewBoard, né? E aí vocês poderiam, né, fazer as aferições aqui, né? Mas aquela história, o professor ele tem que adaptar, né,
a tarefa aqui ao ambiente normal, é porque como essa alteração que eu fiz, ela não é oficial, eu vou colocar ela aqui agora aqui para vocês. Eu consigo pôr rapidão aqui. Deixa eu só desocultar aqui, já que eu consigo mudar para vocês aqui. É na primeira pasta. Eu vou arrancar essa planta aqui, que não tem nada a ver, e vou acrescentar essa com cotas. Salvar. Eu vou colocá-la também na outra pasta aqui. Deixa eu ver se tem ela aqui. Eu tô colocando ela em umas três pastas aqui que é necessária pra gente. Deixa eu ver se na terceira atividade ela vai ser necessária. Eu modifiquei, mas eu vou até colocar ela aqui. Beleza. Vou só dar um enter aqui para reiniciar a máquina. Ó, acho que agora. Pessoal, dei um F5. Ou então, deixa eu compartilhar aqui. Vocês no navegador aperta F5 ou então você só vem aqui, ó, e atualiza aqui, ó. Eu acabei de colocar aqui, ó. E aí agora, quando você vier na folha aqui, né? Eu já baixei a situação de aprendizagem. Já está aqui, que é o da um. Agora vou lá na pasta que eu estava mostrando para vocês. Tá vendo? Eu arranquei aquela e coloquei essa daqui, ó. Planta arquitetônica um com cotas, tá? Aí essa vai servir para vocês. Então deixa eu baixar as duas aqui. Ó, carregou. Deixa eu baixar outra. PDF. Ele aqui no meu está programado para abrir automático. Mas já que eu abro ele aqui com o navegador, eu aconselho vocês a abrirem com o navegador, principalmente com esse daqui, ó, o Edge, que aí ele é mais fácil você fazer se você estiver fazendo ele digital aí, fica mais fácil. Mas tem muito aluno que ele imprime a folha, né? E faz no lápis aí, não tem problema nenhum, tá? Se fazendo ou no digital ou no lápis aí, não tem problema. E é essa aqui modificada, ó. Pessoal, por que que o senhor pediu para pôr essa modificada aqui? Vocês vão entender agora aqui. Ah, deixa eu dar uma abreviada aqui na folha, que às vezes acontece um erro aqui, como o meu armazenamento é muito lotado aqui, eu tenho muita turma. Bom, deixa eu apagar aqui. O cálculo a gente não vai começar hoje não, mas eu preciso mostrar algumas coisas para vocês. Deixa eu pegar a NBR aqui. Ó, vamos pegar 5410, que é a que eu disponibilizei para você, a gente até usou na aula passada aqui. Mas é engraçado, essa aqui tá sem permissão. Deixa eu ver se tem uma.
Eu, hein? Depois eu tiro aqui a permissão. Por enquanto a gente não vai precisar. Professor, né? Lá no primeiro módulo a gente estudou, né? Comunicação oral escrita, eletricidade, princípio de desenho técnico ali, né? QSMS ali, um princípio ali de segurança do trabalho, tá? E aqui, quando você chegou nessa UC aqui, né? Você já começou a ver instalações elétricas, né? Prediais, tá? Depois foi para segurança, depois agora vem com um projeto predial, né? E aí, eu vou só. Eu não me lembro se eu falei isso para vocês. Eu acredito que eu tenha falado lá na última aula. Geralmente eu faço isso lá em instalação instalação predial. Mas como, né, eu assumi vocês bem no finalzinho lá da sala, eu preciso só alinhar umas coisas, porque se eu se tivesse sido eu que estava me conduzindo aí, eu tinha certeza que vocês tinham essa informação, tá? Então, assim, vocês já pararam para pensar de onde que brotou a BNT, né? Ah, professor, a BNT é um monte de gente aí de jaleco branco, parecido com os professores aqui do Senai, nos laboratórios, tipo aquele em metro, né? Fazendo um monte de teste e criando essas normas. Existe, viu, esse laboratório, a exemplo aí o Inmetro, outros também que não são tão famosos aí como o Inmetro, mas as normas brasileiras, assim como normas de outros países, elas são pensadas, né, a partir de uma iniciativa, né, que foi feita há muito tempo, desde lá de 1900 e pouquinho lá, as universidades e as faculdades dos Estados Unidos aí. Isso aqui hoje, o I3E, né, que antigamente eram os centros acadêmicos aí, né? É, deixa eu pôr em português aqui. O que que é isso? O que que é o I3E? É de comer ou passar no cabelo, tá? Então a gente precisa setar algumas coisas aqui na nossa mente, né? O I3E, né, hoje em dia ele é uma organização, né, .org aí, tá? Mas ele começou pequeno, tá? Na verdade, é, numa faculdade, né, você tem o chamado CA, né, Centro Acadêmico. O centro acadêmico ali, ele cuida de várias atividades, né, nas diversas graduações, né, desde graduação de pedagogia, engenharia, medicina, né. Então, cada departamento, né, até os cursos técnicos também, né, tem um centro acadêmico. Esse centro acadêmico ali, né? Não sei se vocês já repararam na unidade. Eu lembro que quando eu fui na unidade de vocês, ela não é nenhuma unidade, né? Acho que é um prédio da prefeitura, né? Mas quando você vai numa unidade mesmo do Senai, né? Que não é um prédio cedido aí para o curso, geralmente o pessoal lá na cantina, os corredores, você tem o oferecimento de vagas de estágio, né, e tal. Até eu não me lembro se foi o Heitor que trabalha lá na Goiasa, né? Muito boa, tá? Lá muito boa, sucroalcooleira aí, né? Então, eles oferecem, né, o CA estágio, oportunidade de estágio, oportunidade de você criar uma empresa, né, que eles chamam de empresa incubadora ali, né? O próprio Senai ele incentiva aos estudos de robótica, né? Por exemplo, ele utiliza sabe aquele kit caro da Lego, né? Que tem, nossa, na minha época era um sonho de consumo. Existia a Lego e existia o Playmobil. Nem sei se existe mais, né? Esses dias, não, ele existe porque eu fui lá naquela ReHap e comprei uns brinquedinhos ali,
que esse trem do Naruto, né, pro meu sobrinho e para mim também, né? Aí tinha lá do Playmobil, né, os bonecos lá. Mas assim, e inclusive tem um produto interessante, eu achei interessante lá na ReHap, que ele incentiva a criança, por exemplo, tem um kit lá que eles chamam de kit de engenharia. Você monta um motor ali, né? Parecendo, sabe aqueles Lego chinês que a gente encontra lá na Shopee, né? Que tem, você faz a montagem de um motor de combustão interna, né? De um guindaste e por aí vai, né? Eu já vi um guindaste da Lego imenso, que ele tem motor, tem tudo. Eu sei que ele era uns 6.000 conto, mas dá para você aprender muita coisa aí de mecânica. Então, centros acadêmicos, né? Além de, né, a gente sempre tem lá um chefe do centro acadêmico que ele organiza essas questões de estágio, questões aí de incentivo ao estudante, né? Porque o grande medo do estudante, né? O meu medo, né, na época, era terminar o curso e não saber fazer projeto, né? Não saber trabalhar na indústria, né? Saber só, porque eu estudava muito matemática, muita física, né? Eu não sabia como que eu aplicaria, né? Eu fiquei por 2 anos nesse gap aí, nesse hiato aí, né? Até eu entender que realmente eu estava fazendo engenharia e aí os estágios começaram a aparecer, tá? Então, isso não foi diferente lá no início, né? Nas universidades ali dos Estados Unidos. Então, essa iniciativa aí, ela gera, né, para a universidade, para a faculdade, uma grande gama de materiais, né? Principalmente os TCCs, né? Os trabalhos de conclusão de curso, né? Todo curso que você faz aí, né? Principalmente o curso superior, né? Você tem um trabalho de conclusão, né? Você faz um artigo ou faz um TCC, né? Existe NBRs, né? Que tratam sobre como que você escreve um artigo, como que você escreve que é sempre em coluna, né? E tal. Então existem as regras, como que você vai apresentar a folha inicial e tem também o próprio material, né? A próprio estudo ali. Eu lembro que quando eu fiz elétrica, o meu trabalho lá de conclusão de curso, né? Não foi só eu e outros colegas, era no sentido da gente aproveitar a energia calorífica, né? Que ela é liberada no processo industrial, tá? Ou seja, o calor, basicamente. E aí você utilizando a termopilha, né? O que que é uma termopilha? É uma pastilha. Não sei se vocês já viram, é uma pastilha de cerâmica ali, né? Aí ela tem um efeito ali que chama efeito Seebeck, efeito Peltier, quando você tem a aplicação não é nem um metal, mas uma amálgama, né? Uma mistura ali de metais conveniente, tem até uma lista, né? Quando você aplica calor nesse metal, esse metal, além da deformação mecânica, né, a dilatação, se ele é um fio, a dilatação linear ela vai ser mais bem assim percebida, né, do que a dilatação superficial e a volumétrica, né? Então você vai perceber uma dilatação linear, além da dilatação, esse efeito com a dilatação térmica, ele vai fluir corrente elétrica. Pera aí, professor, para tudo. Vou dar uma de José Kleber aqui, ó. Você está querendo dizer, professor, que existem mistura de metais em que se eu aplicar uma variação de calor, ele vai aparecer, vai brotar uma corrente elétrica nele? Isso mesmo. Por exemplo, o termopar na indústria, ele utiliza, né, o multímetro. Tem os multímetros mais caros aí que tem um termopar, né? Ele também, o termopar, se eu não me engano, ele tem esse efeito, né? Tem as termorresistência também, né? Que além da corrente elétrica, ela varia o seu valor de resistência, né? Na aplicação de tensão ou de calor ali, tá?
Então você tem um termopar, tem termorresistência. Então esse princípio geralmente ele é aplicado em instrumentação, né? Instrumentação, principalmente aí na automação ali, né? Verificação de temperatura, de, de tanques, né? Vazão, né? Fluxo ali de líquidos, né? Dentro ali do processo produtivo e tal. Então, basicamente, esses efeitos são utilizados para instrumentação, pequenos sinais. E daí a gente fez lá uma termopilha que colocava em volta da tubulação, né? E aí ele em volta recebendo esse calor, ele vai gerar uma corrente, vai gerar um potencial elétrico ali. Aí você pode aproveitar essa energia térmica que outrora ela era desperdiçada para gerar energia elétrica. Ah, professor, mas não vai gerar esse tanto de energia. Beleza. Você acha que a primeira bateria, né? Só para vocês terem uma ideia, a primeira bateria de carro elétrico, você acha que ela era essa Coca-Cola toda? O que um BYD, né? O que um Tesla consegue fornecer aí de ampere-hora aí, né? Uai, professor, a primeira com certeza ela era fubazenta, né? Ela não fornecia quase nada, né? O carro andava, sei lá, só um quarteirão, por exemplo, né? Era outro tipo de pilha, né? Usava chumbo ácido aí, né? Aí depois veio as de lítio aí, né? Então, uma certeza que a gente tem é que a tecnologia, né, oriunda de trabalhos de conclusão de curso, oriunda de tese de mestrado, de tese de doutorado, pós-doutorado e por aí vai, né? Elas geram, no decorrer do tempo, uma base de dados, uma base de conhecimento. Por exemplo, tudo que a gente conhece hoje de protocolo de transmissão de ondas eletromagnéticas aí, né? As ondas AM, FM, a Personal Area Network, né? Que é o Bluetooth, né? Que é uma rede pessoal ali, né? Transmissão digital de sinais. Então, tudo que a gente conhece hoje basicamente foi resultado do esforço de cada aluno que fez o curso de física, fez o curso de engenharia, fez o curso de engenharia química, né, ou o curso de química, e foi gerando pesquisas, foi gerando resultado. Uma pesquisa que anteriormente gerou, né, uma quantidade ali de tensão ali, de corrente ampere-hora aí, né? Que as baterias aí do carro elétrico, né? Até sistemas híbridos aí, né? Que é o on-grid, o off-grid, né? O on-grid, né? Que é o híbrido aí, né? Então, sempre no início, você consegue resultados, né? Resultados mínimos, mas aí você vai abrir, né? Depois, fiquei sabendo que esse estudo que a gente fez lá na Católica, ele gerou, né? Teses de pós-graduação, né? Lato sensu, stricto sensu, né? Então a certeza é que lá na frente, né? Sei lá, daqui 50 anos, talvez até menos aí, né? Esse estudo que eu fiz, né? Lá por volta de 2008 ali, né? Ele vai evoluir e daqui a um tempo vai ser comum eu aproveitar a energia calorífica, né? Em ambientes industriais aí, né? Na conversão de energia elétrica. Então, tudo começa, né? Eu vou ser repetitivo, tudo tem um princípio, né? Tudo tem um princípio e esse princípio ele vai evoluindo. E isso acontece naturalmente no ambiente acadêmico, né? No ambiente aí de faculdade, de escola técnica, né? A Caltech aí, né? Que eu diga aí. Então, esse material rico, ele vai sendo criado, vai sendo armazenado aí pelas universidades, né? E essa base de dados, essa base de conhecimento, ela vira mais para frente normas, né? Então são normas internacionais, né? No caso, ela iniciou lá nos Estados Unidos aí, né? Então o I3E basicamente é sediado lá. Então
tudo no que tange a engenharia elétrica, automação, né? Tudo que tem eletricidade, né? Engenharia da computação, engenharia de software, tudo relacionado à eletricidade. O I3E, ele faz essa espécie de curadoria, né? Curadoria, guarda aí, né? Desses vários trabalhos que depois viraram produtos, né? Eu sempre cito aí, né? Até um certo momento existiam válvulas, né? E daí um professor, eu sempre esqueço de onde que ele é, o Shockley. Eu vou fazer justiça a ele aqui, tá? Deixa eu abrir um outro navegador aqui. Acho que é assim que escreve. Transistor. Ah, ó, vou pôr no modo IA, ó, para IA ajudar a gente aqui. Ó, William Shockley, né? Ele ele é considerado o pai, né? Mas ele é um dos inventores. Deixa eu colocar em tudo aqui, que parece que em tudo estava até melhor aqui, ó. Ô, professor, Sim, pois não. é, o senhor falou aí sobre gerar energia elétrica sobre a energia de vapor, né? Com o Uhum, calor. aproveitar a energia calorífica, isso. Aham. Nas usinas de açúcar e álcool aí, ele tem umas usinas aqui, até a própria Goiasa, eu acho Uhum. que elas já geram energia. Será que eles geram energia com vapor que eles próprios. Então, não, ele usa o vapor, aí ele passa na termopilha aqui, ó. Deixa eu ativar aqui. Ela é uma pastilha aqui. Geralmente você compra, você utiliza até para fazer o arrefecimento de CPU, mas é até um problema que ela é uma pastilhazinha assim, ó. Eu lembro que é carinho, viu? A sorte que a gente tinha um colega que ele era abastado. Aí ela tem dois condutores aqui, ó. Aí, por exemplo, essa termopilha, na hora que eu aplico Não, potencial professor. elétrico aqui, um lado fica quente, né? E o outro lado fica frio, né? Aí, basicamente, ela retira o frio, por exemplo, do processador aqui e libera ele aqui para fora. Você coloca aqui um cooler, né? E aí você coloca aquela estrutura metálica aqui, né, para fazer o arrefecimento. Aí, no caso de aproveitar a energia calorífica, né, você pode aproveitar de dois jeitos. Você pode aproveitar do jeito clássico, né, pegando, por exemplo, você aquecendo lá o bagaço, você vai usar uma turbina que ela é chamada de turbina Pelton. Deixa eu até colocar aqui, ó. Mais clássica, você fazia assim. Opa, deixa eu desligar aqui o quadro. É assim que escreve. Pelton. Daqui, ó. Aí, em vez dela ser igual aquela Francis, né, que é para hidrelétrica, PCH, né? Aí essa Pelton aqui, ó, por exemplo, você queimando lá na caldeira lá o bagaço, você tem, ó, esse desenho aqui tá bom, ó. Você tem aqui você vai aquecer a água, né? Basicamente uma termoelétrica, ela faz a mesma coisa, ela aquece a água, essa água vira vapor, ela vem nesse bocal aqui, ó,
pressurizado, e aí ela vai fazer com que as pás da turbina termoelétrica aqui ela gire. Então, o mais, vamos se dizer assim, o mais usual, ela é aproveitar da queima lá, né, para gerar vapor d'água e rodar uma turbina Pelton, né, seria uma termoelétrica, né? Aí seria o combustível. Aí, para esse método aqui, ele não é tão eficiente quanto esse aí, né? Esse daqui, basicamente, por exemplo, você tem uma tubulação, vou pegar aqui, ativar aqui novamente. Você tem uma tubulação aqui, ó, que passa, né, um fluido aqui quente, né? Aí, o que que a gente fez lá na época lá? O lado aqui que fica quente, ele vai naturalmente nessa pastilha aqui, ó, liberar esse calor pro outro lado aqui, ó. E aí o que que ele vai fazer? Quando tem essa diferença de que o calor é o quê? É o fluxo, o normal, né? A entalpia, né? É ir do mais quente para o mais frio, né? Do ambiente mais quente que é na tubulação para o mais frio. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai gerar uma DDP aqui, ó, uma diferença de potencial. Aí essa diferença de potencial fazendo igual placa solar, né? Colocando em série várias pastilhas dessa, você consegue gerar, né, um potencial elétrico para rodar algum equipamento. Aí esse daqui que é mais difícil, né? Mas provavelmente esse lá da usina que você está falando, provavelmente é uma termoelétrica, né? Que aí você tem uma turbina dessa Pelton, né? Ela parece até aquelas conchinhas de pegar sorvete, né? Que aí Uhum. o vapor ele vai girar essa turbina aí. Provavelmente deve ser essa aí. Que é a Ah, tá. sucroalcooleira, né? Beleza, então. Não, provavelmente é essa. Então, é, deixa eu voltar lá no Shockley lá. Então, ó, esse daqui era um professor, ó, lá da Universidade lá da Califórnia aqui, ó. Caltech, né? Então ele era professor lá, ele juntou com os professores, ó, aqui, ó. Olha que notícia aqui, terrível. Aqui, ó, John Barden, né, William Shockley, era o principal, o Walter Brattain, né, inventaram os transistores, né? Então, esse pessoal aqui, ele criou uma empresa, deixa eu voltar aqui, criou uma empresa que hoje a gente conhece ela como Texas Instruments, tá? Então, a Texas Instruments aqui, ela começou aqui e era uma empresa incubada, ou seja, uma empresa que foi criada ali junto com a iniciativa ali da universidade lá da Califórnia, né? E daí eles criaram um transistor, né? E ele era, se eu não me engano, ó, não, ele ainda tem um Nobel de Física, né? Então, o cara não é fraco, né? Então, é físico e geralmente os físicos, né, quando inventam uma coisa assim, né, descobrem, eles têm bastante projeção. Então, ele não era nada mais, nada menos que um prêmio Nobel de Física, né? Professor de universidade e com um trabalho lá que eles fizeram, criaram, né? O que é hoje a gente conhece aí na indústria aí de transistor, né? Ou seja, tiraram as válvulas, né? Que inclusive aquela máquina lá, a Enigma, né? Não tem aquele filme lá que fala lá sobre esqueci o nome do que criou lá entre aspas, lá, o primeiro computador, que depois virou a pesquisa lá do ENIAC, né? Então, eles substituíram a válvula. A válvula, ela era gigantesca, né? E ela emitia muito calor. Não que o transistor não emita calor, só que ele emite muito menos calor, né? Do que a válvula, né? Então, ele é mais eficiente, né?
Graças à invenção do transistor, hoje a gente tem celulares, ó, eu ia falar transformador. A gente tem computadores, né? Cada vez menores, porque pensa, quanto que numa pastilha aí, quantos microtransistor tem dentro de uma pastilha aí, de uma CPU, né? De um processador aí, né? Então, eles eram grandes, visíveis e se tornaram praticamente invisível dentro do encapsulamento aí. Então, a certeza que a gente tem, né, que o I3E, ele foi pegando todos esses materiais, guardando ali, né? O que que o I3E ele faz? Ele faz a guarda, né, desse material. Aí, por exemplo, ó, o Brasil precisa de normas técnicas, né? Norma técnica relacionada à baixa tensão, né? Aí por isso que você tem a NBS 5410. Espera aí, professor. Então você está querendo dizer que a 5410 é um Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional que veio desse I3E, né? Dessa organização. Então o governo brasileiro comprou essa norma internacional, fez a caracterização, ou seja, criou, né, um número aqui, que é o 5410, né, e criou a Associação Brasileira de Norma Técnica. Ah, professor, então quer dizer que a Associação Brasileira de Norma Técnica nada mais é que uma associação que compra uma norma, que compra normas internacionais, né, e aí traduz para o português e aí cria as normas de acordo com os padrões, né, de elétrica aqui, né, redes de baixa tensão, rede de média tensão, né, tem uma norma, é a 15998, se eu não me engano, para a rede compacta, que a gente conhece como rede compacta, a gente vai estudar ela mais para frente. Tem a 15688, que é para a rede nua, né? Ah, professor, então quer dizer, ó, é sem vergonha o Brasil, todo um bando de copião. Não, isso não é só o Brasil, não, tá? O mundo inteiro. Ele compra a norma do I3E, né? Eu sei que tem uma organização semelhante, se eu não me engano, na Europa aí, né? Mas o mais forte, o que tem a base de dados melhor é o I3E, tá? Aí ele vende para o mundo inteiro. Ah, professor, então quer dizer que o mundo inteiro compra, traduz para sua língua materna, né? Compra a licença ali, vamos dizer assim, né? Traduz para sua língua materna e cria a sua associação, né? Associação, no caso nosso, que brasileiro, de normas técnicas, né? Então, a 5410, assim como outras, né? 5419, né? Os quatro volumes atualmente, que é de aterramento, né? Eles foram criados, né, baseado em normas internacionais, que na verdade é fruto de muito trabalho acadêmico, né, que ao longo dos, eu não lembro quanto tempo que tem, mas eu sei que é de pelo menos 100 anos só de material técnico, né, e a partir dos, né, que vai passando o tempo, né, mais material técnico vai sendo criado, mais coisas vão sendo descobertas, né? O que será, por exemplo, vai que algum físico descobre, né? Um transistor quântico, né? Não tem as CPUs quânticas aí, né? O que tem os qubits, se eu não me engano, acho que é qubit que eles chamam aí, né? Que é um novo tipo de abordagem computacional que ela não depende da abordagem, já é uma abordagem quântica, ou seja, já é subatômica. O problema dessa abordagem é que ela requer uma baixíssima temperatura. Um computador quântico, ele tem que estar em condições extremamente especiais, ou seja, uma temperatura muito próxima ao zero absoluto ali, né? Cavaleiro de Camus tem que estar ali, ó, descendo a execução Aurora nele, né? Tem que estar extremamente resfriado, né? E não pode ter vibrações, ou seja, tem que ser um lugar em que não pode ter também interferência eletromagnética. Hoje, no nosso mundo moderno, né, nós temos interferência eletromagnética à torta e à direita, né? Sinal de Wi-Fi, sinal de transmissão digital de sinais aí, né? Que a TV digital,
ondas AM, ondas FM, né? Então tem que estar no ambiente, né, com pouca interferência eletromagnética e num frio extremo para o processador quântico operar, tá? E se você tiver uma elevação de temperatura, um ruído, né? Quando eu falo ruído, é ruído, pode ser eletromagnético, né? Esse computador ele perde o estado dele, que chamam de entrelaçamento, né? E daí ele não dá um resultado, né, necessário aí, né, para um computador quântico. Quem sabe, né, daqui a alguns anos, né, sei lá, 20 anos, quem sabe até amanhã, né, inventem um, sei lá, uma espécie aí de, tô chutando transistor, né, mas eu tô só chutando aqui, né? Vai que exista uma espécie de transistor quântico aí, que aí ele em temperatura normal, né? Às vezes até aquecido, como um computador com a arquitetura clássica aí de John von Neumann aí, né? Ele consiga funcionar, né? No, em entrelaçamento, né? Em quântico aí. Então a certeza que a gente tem é que essa base de dados aí do I3E, ela sempre vai aumentando, né? E cada projeto final de curso, cada graduação aí, né, cada pós-graduação que é feita, esse material ele vai sendo coletado aí, né, e ele pode gerar também futuras pesquisas, né. Entendi, professor. Então, a NBR, né, ela é fruto dessa base de dados aí extensa, né? E essa base de dados aqui, como que ela foi gerada, né? Através do método científico. O método científico, pessoal, basicamente você tem premissas, né? Aí eu estou sendo mais filosófico aqui, né? Mais generalista. Você tem premissas, né? Igual a premissa do meu trabalho aí de conclusão que eu citei para vocês, né? Qual que era a premissa? Existe energia térmica sendo desperdiçada, igual você comentou, acho que foi o Lucas aí, né? Não, o Leandro. Ah, não, acho que foi o Heitor, não foi que comentou aí? Você tem o aproveitamento da energia térmica, né? Mas aí na forma, né, de uma turbina Pelton, né? Na forma de uma caldeira ali, que é uma termoelétrica ali, né? Existe o desperdício de energia térmica, né? Ela é aproveitada nesse tipo de processo, mas querendo ou não, nas tubulações, né? Ela é perdida ali, né? Na forma de aquecimento, né? Então, existia na época a premissa de utilizar as pastilhas com efeito Pelton, né, o efeito Peltier aí, né, efeito Peltier e Seebeck, né, já estava confundindo com o nome da turbina, né, efeito Seebeck e Peltier, né, que ele pega uma amálgama de metal, né, sendo exposta ao calor, ela gera uma DDP. Essa DDP, ela pode gerar um potencial elétrico para utilização em algum, até se você conseguir usar até para a própria instrumentação do processo fabril ali, né, do processo produtivo, você já está ganhando, né? Então a premissa foi essa. E essa premissa, ela virou uma hipótese. O trabalho de conclusão, ele foi comprovado que realmente dava para aproveitar por aquele método que a gente apresentou, né? Colocando as pastilhas em volta ali da tubulação, interligando em um circuito ali, né? Para o aproveitamento daquele potencial elétrico, né? Então, essa premissa, né, essa hipótese, ela virou uma tese, e essa tese, ela pode ser verdadeira ou falsa, né? Você pode comprovar ou você pode, né, você pode chegar à conclusão de que não dá para fazer o aproveitamento. No caso, a gente chegou à conclusão que dava para fazer o aproveitamento, só que precisava de mais pesquisa, né? De um método mais eficiente para a coleta, né? Até a coleta e o armazenamento dessa energia, né? A gente colocou, né, várias linhas de pesquisa que poderiam, né, melhorar aí Hein, daqui para professor? diante. Ah, sim, pois não, Heitor. Tá conversando aqui com o instrumentista aqui da usina.
trabalho Uhum. na usina de álcool-açúcar. Aí, igual você explicou aí, na geração de energia aqui pelo vapor, pela turbina de paletas que vai Isso, gerando. é a Pelton, né? Eles utilizam essa. É porque o bocal lá onde sai, porque basicamente é uma termoelétrica, né? E aí vai sair o vapor pressurizado ali, né? E aí tem que ser essa turbina Pelton, né? Que ela é como, ela é uma concha, né? Vocês viram aqui, né? E aí ela consegue pegar ali o vapor ali, o movimento, né? E gerar a turbina. Se fosse a France, né? A Ele tá France, até me explicando aqui, tem um filtro que não deixa entrar hum, nenhuma gotícula de água quando enferrujar as paletas. isso, ó, tem a questão, né? De enferrujar aí, né? Ainda mais, por exemplo, na hidrelétrica, ainda tem aquele problema de cavitação, né? Que aí gera zona de baixa pressão aí, bem no corpo da pá da hélice, né? Aí ele começa a dar cavitação. Tem até um equipamento, acho que é da Traction, então uma empresa aí relativamente nova, né? Que você só coloca o sensor ali em tempo real, ele verifica esses problemas aí de cavitação, por exemplo. Mas é isso Esse mesmo. sensor que o senhor falou aí, ele é tipo um para É uma ver caixinha, quer ver, captação, ó? vibração de motor, não é? Também, ele coloca É, quer ver, ó? em centrífuga também. É, Traction. Eu sei que ela é eu já, relativamente nova aqui. Eu não sei se o aham, pessoal eu já vi utiliza aí, já. mas tem muita indústria que está utilizando. É, para saber Ó, esse aqui, vibração ó. de motor, centrífuga. Não, e esse aqui ele é tão prático. Você pega, ó, Ele é tipo, cola tem um ele liminha aqui, ó. nele, né? Não, colou aqui, acabou, ó. Aí ele vai ver, ó, o Ah, tá. problema do É isso aí ruído mesmo, e é. aí tem um app que aí ele envia o sinal, ó, em tempo real ali, né? E aí, imagina, antigamente a manutenção você tinha que colocar um horário ali específico, né? Aí tem um aparelho que parece um multímetro, e aí ele tem a sonda, né? É como se fosse um ultrassom mesmo. Aí você coloca ali uma coisa, é você ir num momento específico, fazer a coleta dos dados, né? E aí analisar se precisa de uma manutenção preventiva, por exemplo, né? Outra coisa, não, ele fica lá em tempo real, aí na hora que aparece o barulho característico da cavitação, por exemplo, né? Ou a- o mancal aqui, né? Ele tá gasto aqui, né? O rolamento aqui, por exemplo, né? Ele vai aparecer um barulho ali específico, ele pega e já detecta, já manda uma mensagem falando lá para a equipe lá de manutenção, olha, o eixo da máquina tal, da centrífuga tal, ele já está apresentando problemas, por exemplo, aí de cavitação, né? Ou, por exemplo, de desgaste aqui no eixo, né? Já fazer uma. Ele já tem uns que eles já geram, esse da Traction, eu sei que ele já gera uma SS, né, uma solicitação de serviço, e aí o pessoal lá da manutenção já dessa SS já transforma numa OS e já vai lá e faz a manutenção, né? E o bom é que é em tempo real, você faz a coleta de dados, né? Que é importante para manutenção preditiva, né? Que aí ele mostra que aquela máquina, né, no regime de trabalho normal dela, né? Tô chutando aqui, né? Sei lá, de 6 em 6 meses ela precisa de uma manutenção. Aí você já pode, já, junto com a logística, né? Já pode se antecipar. Olha, essa máquina aqui, mais ou menos 6 meses, a partir da data de hoje, ela vai empinar a carroça, né? Então, você já aproveita, e já coloca Programa, peças né? sobressalente, né? Lá no almoxarifado, faz a programação, né? Para, sei lá, uma semana antes do colapso, por exemplo, né? Você já fazer a troca, né? Não, Ah, beleza. tem uma pós que fala só disso, engenharia da manutenção. É muito bom, hein? Não, Manutenção é bom pessoal, demais, né? não e a manutenção bem feita, né? Eu mesmo eu tinha nossa, o pessoal da manutenção não trabalha não, porque nada dá problema aqui, mas é porque a manutenção era alinhada, né?
Então, a Preventivo era manutenção bem bem feito, né? feita, você tem a falsa impressão de que o pessoal não está trabalhando. Aí, aquele cara fica lá na sala do café o dia inteiro, né? Mas vai ver lá, vai olhar lá que ele está fazendo A hora que o manutenção rádio chamar de também, a hora que problema chamar no que rádio nem também, apresentou. né? Hum? A hora que o rádio chamar também, ninguém quer ir É, também, né? ué. Não, eu lembro que na Ambev era aquele, usava aquele Nextel, aquele Blueberry. Ó, o que eu Ah, é. pedi para vocês baixarem a nova versão aqui é essa, ó. Essa planta baixa. Na verdade, são duas plantas baixas. Eu vou pedir para vocês fazerem só da planta que eles chamam de planta baixa um. Aí o que que eu mudei aqui? O que que vai ajudar vocês? Na planta anterior, ela só tinha a informação da área, ela não tinha, né, as cotas, as medidas aqui. E para você fazer o dimensionamento da carga alocada para iluminação e também, além de você alocar a potência, né, que é a carga, você aloca a quantidade de luminárias que você pode colocar. Do mesmo jeito, a carga e a quantidade de tomadas de uso geral, né? Existe um algoritmo, ou seja, uma fórmula para você aplicar esse estudo, né? E na verdade, quando você utiliza lá o Map Suite, atualmente estão usando, chama Map Suite da Autodesk. Esse Map Suite, ele chama, não, é Map Suite Revit. Aí esse programa junto com o Revit, deixa eu colocar ele aqui. Atualmente o pessoal utiliza esse aqui, ó. Revit. Esse programa que o senhor está falando aí é para fazer o projeto elétrico. Isso. Aí o Revit é o seguinte, ele é semelhante, deixa eu abrir um AutoCAD. Ah, já está aberto aqui, ó. Eu estava usando em outra turma aqui, ó. Isso aqui é um projeto de rede de distribuição. Esse projeto aqui, diferente do projeto físico, que antigamente o pessoal usava aquela régua paralela, né, transferidor, gabarito, né? Ele não é muito diferente daquele não, mas como assim, professor? Aquele a gente fazia fisicamente num papel. Se a gente quisesse uma cópia, a gente utilizava uma prancha de acetato, é um plásticozinho, tá? E aí você pegava o desenho original, ó, e vinha com uma faquinha de acetato, e aí você ia cortando o plástico em cima aqui, ó, fazendo uma espécie de um desenho. Aí se você precisasse de uma cópia, você passava a caneta por cima do acetato, que seria a matriz ou aquele papel, papel de seda, né? Tipo um papel de seda, que ele é translúcido, né? E aí isso levava muito tempo. Imagina, 1900 e Guaraná de rolha fazia assim. Depois, com o advento aí do AutoCAD, em vez de você fazer ele físico, você faz ele digital. Hoje em dia é fácil. Você tem ele aqui, ó, só seleciona, manda para a impressora lá de projeto e ela imprime. Já trabalhei em duas construtoras que eles tinham a própria impressora. Beleza. O problema desse projeto aqui, ó, por exemplo, essa linha aqui simboliza aqui um cabeamento de uma rede de baixa tensão, ela é uma linha, tá? Lá no Revit, né? Ao Revit, o que que ele faz? Ele faz a base. Ele faz a base do elétrico, não, da parte civil e arquitetônica, tá? Aí o Revit Map Suite, o que que ele faz? O que que ele é diferente do Revit? É um programa satélite, né? Quando eu falo satélite, ele trabalha em volta do Revit. Ele tem a versão, tem o Map Suite, por exemplo, para mecânica, ó, sistemas de bombeamento, sistema de arrefecimento, ó, para o pessoal lá da mecânica. Tem o Map Suite para elétrica, tá? Então tem o Map Suite para os projetos
que envolvem, né, ali, por exemplo, primeiro você faz a edificação e depois faz o elétrico, faz o CFTV, o CAT-TV, né, o de refrigeração. Então esse Map Suite é um pacote que ele se instala junto com o Revit, aí você consegue gerar, né, esse projeto, né, o projeto elétrico, o projeto da parte mecânica lá, né? Você consegue gerar ele em tempo real, daí essa linha, ela não vai ser mais uma linha, vai aparecer aqui uma linha de chamada falando que essa linha, ela é um condutor, sei lá, de 25 milímetros, nesse caso que é de 70, né? 70 milímetros, que é de rede multiplexada de baixa tensão ou de Aquele média pelo Google, tensão. Hã? tem como baixar ele pelo Google ou Play Não, ele Store? é um produto da Autodesk, né? Dessa empresa aqui, ó. Aí eu tenho a licença dele porque o Senai tem a licença para o professor da aula, né? E tal. Inclusive, eu tenho até o Revit aqui na minha máquina, só que ele é pesadíssimo. A minha Então, máquina que mas ela não aí tem memória RAM. não tinha como eles liberar o Não, acesso para nós, não, também? eu acredito que tenha a versão, quando você vai lá no site, tem a Ah, versão de estudante. Aí você consegue uma licença por um ano para você utilizar esses softwares, né? Tem lá os é. vários. Ixi, tem software, tem o Eagle, que é para circuito eletrônico, tá? Tudo da Autodesk. E, e aí você pode usar ele como estudante. Ah, não, mas aí para a gente usar, o Senai tem que liberar alguma coisa aí, que eu já Não, mas tentei usar ele. no laboratório geralmente tem o do AutoCAD tem. Agora o Revit, talvez o pessoal lá tenha que instalar. Eu tive que instalar na minha máquina aqui para eu mostrar para alguns alunos aí. Só que É. nessa máquina que eu estou Ô, usando, ela só tem 8 GB de RAM e o Revit ele é extremamente pesado. É igual aqueles carros que bebe combustível. Ele come memória RAM como se não houvesse amanhã. ô, Não professor, é? Ah, sim, pois não. quando a gente baixou tem uma licença para ter o AutoCAD, sabe? Sim. O, Aí quando a o gente de tira a licença estudante, no Autodesk, isso. Quando a gente tira a licença no Autodesk lá, a gente pode, de estudante, a gente pode baixar qualquer produto que esteja no Autodesk, ou a gente tem que ficar tirando licença de geralmente cada tem programa. de estudante de. Aí você vai baixando. Aí, geralmente, quando para eu não lotar minha máquina, não ficar pesada demais, né? Aí, por exemplo, se eu preciso de um 3D, SolidWorks, por exemplo, eu baixo, uso, aí depois eu desinstalo. O único que eu deixo sempre ativo é esse do o AutoCAD 2D, né? Que aí, Uhum, na área da elétrica, né, não tem como a gente não utilizar ele, né? Mas dá entendi. para, você consegue. Eu mesmo, um aqui de circuito eletrônico também, eu baixei através dessa licença. Aí, no meu caso, ela vale por um ano. Aí todo ano o RH passa um Ah, documento lá e eu passo para a Autodesk, aí ela renova a minha licença. Aí quando você entra nele, ó, você geralmente, o que está aqui nessa máquina que eu estou usando não é nem meu, é do outro professor aqui. E aí vai aparecer o seu e-mail que você cadastrou, no caso o seu aí para estudante. Aí ele só funciona se você tiver online. Se você tiver offline, ele não vai abrir, ele vai falar que deu um problema, mas na verdade é que ele precisa verificar a sua licença. entendi. Não, tranquilo. Aí sempre É aparece porque aqui em cima, ó, o seu logo, né, e no o AutoCAD, e-mail. no AutoCAD aparece, no AutoCAD Isso aparece. mesmo. Mas, ô Leandro, eles liberou aí para nós, é, eles não liberou como estudante aí. Eu tava vendo aqui, porque certas coisas eu tentei fazer lá no AutoCAD, eu não dei conta. O meu tá liberado, né, aqui para estudar. Eu até Tudo? baixei o. Ah, tá, tudo. Eu fiz uns desenhos mecânicos aqui, para onde eu trabalho aqui, sabe, no AutoCAD Hum. 3D. Ah, Deu para me fazer bastante coisa.
Então vou Mas Depois estar eu mando. olhando direitinho. tem um, eu esqueci o nome dele, que ele faz desenho mecânico, ele é bom, mas ele é meio pesadinho. É o Inventor? Inventor, isso mesmo. É, ele é pesado. Eu Sério. tentei aqui. Não, eu Nossa, trabalhava no escritório, na época a memória RAM era tipo 250, né, mega. Não era nem giga. Moço, demorava, juro pra você, demorava 10 minutos pra ele abrir o projeto. ele é pesado. E, tipo assim, ele é bom que ele simula, ele é igual, quase igual o CAD Isso. Simo. Ele, além de você fazer o croquis, né, o desenho, você simula. Aham. Por isso que ele é pesado. Você faz a É. Aí simulação eu. mecânica lá, né? Geralmente o pessoal da eletromecânica e da mecânica que utiliza bastante ele aqui. Aham. É. Ele é muito bom mesmo. Vou ter que arrumar outra máquina pra ver se eu baixo ele na outra máquina, que eu não É, quis não, baixar eu, na eu minha. para usar uns aqui, aí eu trago um notebook aqui de. Eu peguei e coloquei aquela 4050, né? Porque senão ele não rodava, não, moço. Ô, Ariston, Ah, é, sábado a gente vê lá com o professor lá como é que tá a sua licença lá, ué. Mas é, geralmente no laboratório ele tá liberado no não, laboratório. é porque o professor, eu uso Hum. um celular, meu celular é 2 GB, né? É, 2 não, GB RAM. isso do celular é complicado. Eu nunca consegui usar, uma vez eu instalei, mas nossa, é complicado, viu? Muito É o complicado. 360, né? O Autodesk, se eu não me engano, na época que eu baixei, chamava Autodesk 360. É isso mesmo. Eu sei que ele, não, é pesado mesmo. Eu lembro que Não, mas ele roda tranquilo, entendeu? Mas não, então. Então, porque o seu deve ser Xiaomi, né? Tem um celular Xiaomi que é bruto, viu? Tem um ah, celular Xiaomi que coloca Samsung no bolso. verdade Se, mesmo. se o Samsung para tancar um Xiaomi tem que ser aquele Ultra, né? Ultra não sei o que lá. É isso. Aí você consegue, né, fazer alguma coisa. Não, mas... Então, Sábado a pessoal, gente vocês tem vão aula. utilizar essa, tá? Essa prancha aqui. Aí na próxima aula a gente já vai começar a fazer o cálculo, tá? Que eu precisava explicar da onde que veio, né? Que basicamente, porque assim, dá a ideia, a primeira vez que você vê esses cálculos, falou assim, né, esse professor está inventando. Ele fez lá Moisés, né? E inventou esses números aí, mas é tudo baseado em método científico, né? Método estatístico aí, né? Tem uma área aí que é 6 metros quadrados que vocês vão ver aí. Inclusive, nesse exemplo aqui, ó, já até liberei para vocês, ó. Acho que foi naquela primeira pasta aqui, ó. Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu ver memorial de cálculo. Acho que ele está aqui. É isso aqui, ó. Eu forneci para vocês, ó. Eu peguei uma planta baixa, tá? Uma planta baixa aleatória aqui, ó. E aí eu fui mostrando aqui a área, né? Os cálculos aqui, ó, do perímetro. Isso aqui é para você já entender como é que é feito o cálculo aqui, tá bom? Ele está disponível naquela primeira pasta lá da aula, ou na primeira ou nessa segunda que eu falei de hoje, Ah, não, beleza, então. tá bom? Aí próxima aula a gente já executa aqui. Aí eu vou colocar um rascunho aqui, que aí é bom a gente fazer na mão para a gente entender, porque assim, no mundo do trabalho, né, lá na indústria, você nunca vai fazer esses cálculos na mão, porque aí é o Map Suite, né? São os programas que vão fazer. Mas aí você precisa entender o princípio dele. Mas Princípio, né? O é, é, princípio mas é dos tranquilo, cálculos. viu? Próxima aula aí a gente já começa com os cálculos. Beleza? Beleza, Mais então. alguma Beleza. dúvida, pessoal? Não, tá Ah, tranquilo. eu tô Tranquilo? tranquilo. Obrigado. Então tá. Fiquem com Deus, tá? E Falou Deus com também. Deus até a também. próxima web aula ao vivo, pessoal. Tchau, tchau. Falou. Bom final Tchau, de tchau. semana. Até mais. Ou pra vocês também.